Pessoal, nessa segunda semana, o PET Volume 2 traz para o segundo ano do ensino médio as propriedades coligativas, principalmente no foco aqui na ebulioscopia. O que quer dizer aí a ebulioscopia? A ebulioscopia vai trabalhar aí com a alteração, no ponto de ebulição, na temperatura de ebulição de uma solução, quando eu adiciono um determinado soluto ali não volátil a essa solução, tá? Só para a gente relembrar a questão aí da pressão de vapor, porque tudo da ebulioscopia está associado aí com a pressão de vapor, né? Só para a gente recordar isso aí, quanto maior for a interação entre as moléculas desse solvente, menor a gente vai ter a pressão de vapor. Justamente, eu trouxe aqui até o mesmo desenho da semana passada, porque para eu ter uma grande pressão de vapor, eu preciso de muitas moléculas passando aqui do estado líquido para o estado gasoso. E aí, se essas moléculas estão muito interagidas umas com as outras, elas não vão se libertar dessa interação, dessa atração, para passar aqui para o estado gasoso. Então, eu tenho o seguinte: se aumenta a interação, eu diminuo a pressão de vapor. Diminuindo a pressão de vapor, a gente obviamente aumenta a temperatura de ebulição, porque eu vou ter que aquecer muito mais esse líquido para que mais moléculas consigam passar aqui para dentro do estado gasoso e adquirir uma pressão que seja igual à pressão externa, que é assim que acontece a ebulição, né? Quando essa pressão aqui dentro se iguala à pressão externa, essa bolinha aqui ela começa a subir e passa realmente para o estado gasoso, ok? Então, a gente viu que a pressão de vapor é uma característica do solvente, mas que ela pode ser alterada se eu adicionar um determinado soluto. Só para representar como que isso pode ser característica do solvente, eu trouxe aqui três gráficos, né? Gráficos associados a três substâncias diferentes puras, né? Estamos falando aí de substâncias puras. Aqui tem uma marcação em 760 milímetros de mercúrio. O que é esse 760 milímetros de mercúrio? É a pressão externa ao nível do mar, tá? Então aqui é mais ou menos, esse gráfico representa a que temperatura, né? Essas substâncias atingiriam a pressão externa e aí entrariam em ebulição, tá? Se a gente observar aqui, ó, o éter etílico, como ele é uma substância mais volátil, as moléculas dele têm baixa interação, rapidamente, com pouco aquecimento, cerca de 35 graus, as moléculas daqui dentro dessa bolha já adquirem pressão suficiente para entrar em ebulição, tá? Então, o ponto de ebulição dele aí a 760 milímetros de mercúrio seria 35 graus Celsius, bem baixinho, né? Já o álcool etílico, como as moléculas têm um pouco mais de interação do que o éter, né? Eu teria que aquecer até uma temperatura de 78 graus para que essa pressão dentro da bolha, tá? Esse gráfico aqui indica a pressão aqui dentro dessa bolha, para que a pressão de vapor dentro dessa bolha adquirisse um valor igual à pressão atmosférica e passasse para o estado gasoso. Então a temperatura de ebulição dele seria de 78 graus. Já a água, né, que são moléculas muito mais interagidas umas com as outras, eu teria que aquecer até 100 graus Celsius para conseguir uma certa pressão que seja igual a essa pressão atmosférica, e aí ele conseguiria entrar em ebulição. Mas aqui a gente está falando de líquidos puros. Então, se você tiver um gráfico desse em algum exercício, sempre você vai pensar o seguinte, ó: quanto mais próximo aqui do eixo Y, né, mais volátil é a substância, quer dizer, mais fácil de entrar em ebulição. Tá? O éter, se você ver, é o mais próximo aqui do eixo Y, ele entra em ebulição com a temperatura bem baixinha, que é 35 graus. Agora, se ele estiver mais para a direita, aí é mais difícil de fazer ele volatilizar, né? É mais difícil fazer ele entrar em ebulição. Por exemplo, a água ela já entra em ebulição a 100 graus. Então, além da natureza do solvente, se eu adiciono um soluto, eu mexo com as interações de certa forma que eu vou também afetar a questão da pressão de vapor e, consequentemente, eu vou alterar a temperatura de ebulição. É isso que a gente vai ver agora. Então eu coloquei aqui um resuminho para a gente poder entender qual que é o efeito da adição do soluto na temperatura de ebulição. Quando eu adiciono o soluto, eu aumento o número de partículas. E aumentando esse número de partículas, né, ali dentro da solução, obviamente eu vou aumentar a interação entre elas, né? Elas vão ficar mais atraídas umas pelas outras. É diferente a atração da água pura, das moléculas de água entre si,
e da água com sal, por exemplo, né? Quando eu tenho sal, eu tenho muito mais interações ali dentro. Aumentando essas interações, a tendência é diminuir a pressão de vapor, e aí eu vou ter que aquecer muito mais esse líquido para aquela bolha adquirir a pressão igual à pressão externa. Isso quer dizer, então, que se eu tenho que aquecer mais o líquido, eu aumento aí a temperatura de ebulição. Então, adicionando partículas, quer dizer, adicionando soluto, aumenta-se a temperatura de ebulição, eu tenho que aquecer muito mais essa substância, tá? É importante falar que o efeito, né? Quer dizer, o quanto que vai aumentar essa temperatura de ebulição depende especificamente do número de partículas. Não interessa se é de sal ou se é de açúcar, interessa é a quantidade, quantos mols de partículas estão presentes. Então, quanto mais partículas, maior é o efeito ebulioscópico. Quer dizer, mais ela aumenta a temperatura de ebulição. Então, se eu colocar uma colher de sal na água, ela vai aumentar a temperatura de ebulição. Se eu colocar 2 colheres de sal, ela vai aumentar mais ainda a temperatura de ebulição, tá? E eu coloquei aqui que, como exemplo, qual das soluções abaixo terá maior temperatura de ebulição. Então, pus a solução 1 mol por litro de CaCl2, 1 mol por litro de NaCl e 1 mol por litro de açúcar, né, de sacarose. Lembrando do que eu disse da aula passada, né? Esses efeitos dependem se a substância é uma substância iônica ou covalente, tá? Então eu vou colocar agora uma animação para explicar para vocês a diferença especificamente das substâncias iônicas e das covalentes quando elas são adicionadas na água. Vamos lá dar uma olhada? Eu acho que vai ficar muito mais fácil da gente entender. Então, pessoal, para poder explicar para vocês aí sobre o processo de dissolução, né, a diferença do processo de dissolução, no caso para um soluto que seja iônico ou covalente, eu trouxe aqui uma animação, né, vamos começar aqui vendo o cloreto de sódio, né, que é o NaCl. Se a gente olhar a tabela periódica, o Na está aqui do lado esquerdo, né, o Cl está do lado direito, então é a substância iônica. O que acontece quando a gente adiciona o cloreto de sódio lá na solução? Os íons eles vão se separar, tá? Então, coloquei ali uma quantidade de NaCl. Se a gente contar aqui as bolinhas verdes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a gente vai ter o mesmo tanto de bolinhas roxinhas ali, simbolizando o Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então, quando a gente coloca o NaCl, ele se dissocia e por isso que o efeito coligativo dele é muito maior. Ele aumenta as interações com as moléculas de água, tá? Agora vamos retirar aqui o NaCl e nós vamos colocar a sacarose. A sacarose ela é formada por carbono, oxigênio e hidrogênio. Então só metais, é uma substância covalente. Vamos ver o que acontece quando eu coloco ela na água? Ó, colocando a sacarose na água, ela separa as moléculas, mas não separa os átomos, né? Então eu coloquei aqui, ó, 6 moléculas de sacarose, continua 6 partículas dissolvidas ali no soluto. E por isso que o efeito coligativo ele é menor. Agora, entre as substâncias iônicas também tem efeito diferente, justamente por conta da quantidade de átomos que são liberados em cada uma das substâncias iônicas. Quer ver? Vamos remover aqui e vamos trocar o soluto. Nós vamos colocar aqui agora a comparação do NaCl com o CaCl2, tá? O NaCl, como eu falei para vocês, ó, quando a gente coloca, a quantidade de Na é igual à quantidade de Cl. Ó. Aqui a gente vai ter 6 bolinhas verdes, 6 bolinhas roxas, representando o Na e o Cl, tá? Então, a quantidade é igual, eu vou ter um efeito específico coligativo. Agora, se eu troco aqui para o CaCl2, quando eu coloco ali composto de CaCl2, a gente tem muito mais partículas, porque o CaCl2, ele tem, quando eu coloco 1, ele libera 1 Ca e 2 Cl, né? O dobro de Cl. Isso vai dar para a gente um efeito coligativo muito maior. Então, se a gente estiver comparando substância iônica, né, o CaCl2, o Ca está aqui do lado esquerdo e o Cl do lado direito, com outra substância iônica, aquela que tiver mais átomos vai ter maior efeito coligativo. Agora, quando eu estiver comparando substância iônica com substância covalente, né, a gente tem que lembrar que a substância covalente ela não separa os seus átomos, né? As moléculas ficam juntas. Então, a substância covalente tende a ter um efeito coligativo menor se eu estiver falando em mesmas concentrações, tá certo? Beleza?
é isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar lá para a folha para a gente analisar de novo a ideia aí do CaCl2, do NaCl e da sacarose aqui também. Então, como a gente viu na animação, né? Se eu coloco CaCl2, como ele é uma substância iônica, ele libera Ca e 2Cl. Se eu colocar 1 mol, então, de CaCl2, eu vou liberar 1 mol de Ca e 2 mol de Cl. Isso dá um total de 3 mol de partículas, né? Agora, se eu coloco 1 mol de NaCl, como o NaCl é só o Na e o Cl, ele libera 1 mol de Na e 1 mol de Cl. Eu teria um efeito correspondente a 2 mol de partículas, né? Agora, quando eu coloco a sacarose, que é uma substância covalente, né, formada só por elementos ali ametais, ela não se dissocia, como a gente viu na animação. Então, se eu colocar 1 mol dela, eu vou ter 1 mol no final das contas. E aí, então, qual dessas soluções terá a maior temperatura de ebulição? Aquela que tiver mais partículas, porque mais partículas dá mais interação, o que diminui a pressão de vapor e aumenta a temperatura de ebulição. Então, essa solução aqui de CaCl2 vai ter uma maior temperatura de ebulição, porque ela tem mais partículas, ok? Agora vamos fazer alguns exercícios do PET para a gente entender melhor como é que aplica isso dentro dos exercícios. Vamos ver? Então, os exercícios que eu trouxe para a gente fazer aqui, gente, são os exercícios número 1 e número 2 aí do PET dessa segunda semana. Vamos ver o que esse número 1 está falando aqui para a gente. Ó, quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, o que é aí, no caso, cloreto de sódio? Cloreto de sódio é o sal de cozinha que tem a fórmula NaCl. Então, quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observe-se que o ponto de ebulição eleva à medida que a mistura é aquecida. Essa elevação de temperatura de ebulição deve-se ao quê? Letra A, diminuição da energia cinética das moléculas, aumento da energia cinética das partículas de NaCl, aumento da concentração do soluto na solução, a dificuldade do soluto de vaporizar-se e o aumento da energia cinética das moléculas. Então, a gente vai responder isso aqui por eliminação, tá certo? Eu sei que aumenta o ponto de ebulição, né? Ele eleva o ponto de ebulição, porque eu vou adicionando partículas ali dentro. Quando eu adiciono essas partículas, eu estou aumentando a quantidade de soluto na solução. O NaCl, né, vai funcionar como soluto, lembrando aí o PET do volume número 1. Então, como eu aumento a concentração do soluto, vai dificultar a ebulição porque aumenta as interações. Então, a resposta aqui é a letra C. Professor, fiquei em dúvida aqui na letra D, por que não é dificuldade do soluto vaporizar-se? É justamente pela palavra, tá, gente? Soluto. Quem se vaporiza, né? Quem passa para o estado gasoso não é o soluto, é o solvente, né? Seria a água, né? A água que estaria evaporando. Então, se aqui tivesse escrito solvente, a questão teria duas alternativas corretas. Então, a resposta é a letra C. O aumento da concentração do soluto na solução eleva a temperatura de ebulição. Agora vamos ver o que trata aqui o exercício número 2. Ele fala assim, ó, na ebulição, a pressão de vapor de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de glicose então, ó, 0,05 mol por litro de glicose. A glicose é substância covalente. Quando a gente tem a substância covalente, então eu tenho aqui, ó, C6H12O6, ela não se dissocia, como a gente viu na animação. Ela vai continuar C6H12O6. Então, isso quer dizer, se eu colocar 0,05 mol por litro disso, eu vou ter 0,05 mol por litro. Então, como ele quer saber comparação aí da pressão de vapor dessa solução com algumas outras, a gente vai ver qual delas tem uma concentração de substância igual a 0,05, maior ou menor que isso também, tá? Então, vamos lá. O que ele fala? A pressão de vapor dessa solução é o dobro da pressão 0,05 mol por litro de glicerol. O glicerol também é uma substância covalente, né? Então, se eu ponho 0,05 de glicerol, vai ter 0,05. Então, essa aqui está falsa, está errada, porque ela não será o dobro, né? Ela será igual, é a mesma quantidade, 0,05. A metade da pressão de vapor de 0,05 mol por litro de sacarose. Sacarose também é uma substância covalente. Como eu estou colocando a mesma quantidade, vai dar um mesmo efeito coligativo. Então, está falso, não é a metade. Seria igual. Igual a pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mol por litro de frutose.
Aí sim, hein? A frutose é uma substância covalente. Se eu coloco uma igual concentração, independente de quem é a substância, o que conta, gente, é a concentração. Se a concentração é igual, a pressão de vapor também será igual. Então a resposta também é a letra C, tá? Aí ele põe aqui a metade da pressão de vapor de uma solução 0,10 mol por litro de glicose. Aqui percebe, é 0,10, né? 0,10 é o dobro de quantidade. Quando eu coloco muito mais aqui, a pressão de vapor ela diminui mais ainda. Então, como eu aumentei o dobro da glicose, a pressão de vapor ali, ó, como ali é a metade, né, da quantidade, a pressão de vapor aqui vai ser o dobro dessa aqui. Então, é inversamente proporcional, tá, gente? Ó, lembra o esqueminha? Aumentou as partículas, diminui a pressão de vapor. Então, olha só, essa aqui que tem muito mais partícula vai ter menos pressão de vapor do que essa aqui, e ele está falando justamente ao contrário. Igual a pressão de vapor de uma solução de igual concentração em mol por litro de NaCl. Não pode ser igual a do NaCl, tá? Porque o NaCl ele é uma substância iônica, é formada de metal e ametal. Então, se eu ponho 0,05 de NaCl, ele vai formar 0,05 de Na e 0,05 de Cl. E aí, então, eu teria 0,05 desse, 0,05 desse, um total de 0,10 mol por litro. É um efeito coligativo completamente diferente daquele 0,05. Então, confirmando, a resposta é a letra C de casa. Espero que vocês tenham entendido, tá? Por hoje é isso, por essa semana número 2 do segundo volume do PET é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, eu sempre leio os comentários e respondo sempre que possível, tá? Ou então, se você for meu aluno, me manda as dúvidas lá no app do Conexão Escola, eu estou lá à disposição de vocês para responder, tá certo? Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.